Olá, meus irmãos e diletos confrades, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos fazendo uma exposição do Evangelho de Mateus e nesta primeira série de mensagens, refletindo sobre a genealogia de Jesus, que está registrada no capítulo 1, tentando refletir não sobre os 42 homens que são ali mencionados, mas sobre a vida das 5 mulheres que ali são referidas. Nós já começamos a pensar sobre algumas delas. Eu gostaria de ler para você os versículos iniciais do Evangelho de Mateus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Tamar é aquela sobre a qual refletimos em nosso primeiro encontro. E o versículo 3 diz: Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Araão. Arão gerou a Aminadab, e a Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Raabe, uma história belíssima que vimos ontem, esposa de Salmão e pai e mãe de Boaz. No versículo 5 diz: Este de Rute gerou a Obed e Obed a Jessé. Jessé veio a ser o pai de Davi. Eu gostaria de conversar com você hoje sobre a vida de Rute. Então falamos sobre Tamar, depois sobre Raabe, e agora eu gostaria de falar sobre Rute. É um livro da Bíblia, a história de Rute, que eu recomendo a você que leia. É um livro cheio de beleza, logo após o livro dos Juízes de Israel. Porque a vida de Rute se passa no período em que os juízes julgavam em Israel. Não havia ainda começado o período monárquico que vai se dar com Saul e dali em diante. A história de Rute é uma história marcada por tragédias, por ousadias e por bênçãos. Rute era moabita, ou seja, ela não era de etnia judaica. Quem era judia era a sua sogra e o seu sogro, que saíram de Israel, saíram do lugar onde estavam o povo de Israel e foram para outras terras, porque havia fome lá em Israel. E nessa peregrinação, Noemi, seu esposo, os 2 filhos, eles então contraíram núpcias com mulheres de outras etnias. E ocorreu que uma destas mulheres com as quais os filhos de Noemi de fato casaram foi Rute a Moabita. E por que havia tragédia? Porque o marido de Noemi, portanto, o sogro de Rute, veio a falecer. E depois dele, o marido de Rute e também o seu cunhado, ou seja, os 2 filhos de Noemi, faleceram. E Noemi, diante de uma situação como esta, tem uma atitude de grande altruísmo e generosidade. Noemi chama as suas 2 noras, que ainda eram jovens, e diz a elas: vocês estão livres, vocês não têm nenhuma responsabilidade comigo, voltem para as suas casas, para os seus parentes, continuem a vida de vocês, eu vou voltar para minha terra e vou tentar de algum modo me manter por lá. Elas se amavam muito e esta palavra pesou na alma de ambas as noras, mas uma delas se despediu. E quando uma foi embora, Noemi olhou para Rute e disse:
Tu não vês que tua cunhada também já partiu? Vai tu também para os teus, porque tu não te sintas obrigada a continuar comigo, a continuar do meu lado. Ruth então diz a Noemi o que eu julgo ser uma das palavras mais bonitas de todo o Antigo Testamento. Fala de fidelidade, de amizade. Essas amizades que são tão preciosas porque extremamente raras. Ruth olhou para o rosto da sua sogra e lhe disse estas palavras. Livro de Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 16. Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Com estas palavras, Noemi ficou profundamente comovida, e foram ambas de volta à terra de Israel. E lá, chegando onde o povo de Israel estava, Noemi quis devolver a generosidade para a vida de Ruth e providenciar para Ruth um marido que pudesse não apenas suscitar o nome de seu filho, mas que pudesse também dar a ela guarida e proteção e o cuidado que eram parte daquela cultura patriarcal. Eu acho tão bonito, e talvez você não conheça os detalhes de como Noemi, uma mulher que conhecia a natureza humana, particularmente o modo de agir e ser dos homens, e ver o que Noemi diz a Ruth, os conselhos que ela dá, vai desconcertando a gente que, vivendo no século 21, tem tantos pruridos e cuidados e coisas do tipo. Noemi identificou que um dos resgatadores, ou seja, um daqueles que, sendo parentes de seu marido, teria o dever de, segundo aquela norma que nós já falamos aqui anteriormente, a lei do levirato, suscitar a descendência de seu marido, era Boaz. E Noemi começou a observar como é que Boaz se comportava, e ela percebeu que todo dia Boaz trabalhava duro, era um homem tanto quanto solitário, e no final do dia, quando estava anoitecendo, ele subia para o eirado de sua casa, e ali, aproveitando a brisa, e ele comia, bebia, e parece que bebia bem, e depois dormia ali sozinho. Então, Noemi traçou uma estratégia. A estratégia é a seguinte: Ruth, coloca o teu vestido mais bonito, te perfuma, e vai até onde Boaz costuma se deitar, mas não te aproximes dele até que ele durma. E quando ele dormir, já depois de ter bebido algum vinho, descobre os pés dele e te deita aos seus pés. E quando ele acordar e perguntar o que fazes aqui, dize a ele: tu és meu resgatador, não tema me possuir. Caramba, eu fico pensando, que ousadia, que estratégia, que coragem. Eu preciso convidar vocês à leitura do texto, desta parte do texto de Ruth, porque me parece tão bonita e tão ousada. Vejam o que é que diz em Ruth, capítulo 3, a partir do versículo 6. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, eu acho lindo a Bíblia dizer isso, não é? O coração um tanto alegre, tomou vinho, ficou contente, ficou leve, ele ia dormir. Que mal há nisso, meu Deus do céu. E estando com o coração um tanto alegre, veio a deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher, e que mulher, estava deitada
a seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Rute, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Que coisa linda, que romance, que tensão no ar, que clima maravilhoso. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira. Porque ele ouvira falar do que ela fizera a Noemi, né? Como ela foi amorosa com Noemi. Pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Que lindo! Que lindo! Boaz então pede para que ela pegue a capa, coloca alimento na capa que ela tinha levado, a manda de volta para Noemi, porque ele precisava assumi-la formalmente, mas ela passou aquela noite com ele. Se deitaram juntos. Diz o texto que Boaz não a possuiu naquela noite, não coabitou com ela, mas deixou que ela ficasse ali, ficaram juntos. Até o outro dia, quando Rute chegou em casa, entregou os cereais a Noemi, Noemi disse: olha, minha filha, descansa a tua alma, porque este homem não sossegará até que faça tudo quanto te disse que faria. Sabe, o que eu queria é que nós compreendêssemos que tudo isso está na Gênesis de Jesus e na nossa Gênesis. Tudo isso, o amor, a paixão, o desejo, a alegria, o prazer em comer e beber, nada disso que tantos homens proíbem por caprichos tolos. Tudo isso está na Escritura como legítimo e acessível a mim e a você. Eu só queria que nós fizéssemos isso com amor, na presença de Deus, sem ter vergonha do Senhor. Pelo contrário, compreendendo que todas as alegrias da vida são dádivas divinas para mim e para você. Vamos orar juntos? Obrigado, Senhor, pela alegria da vida, pela alegria de sentir o corpo de uma mulher bem perto do nosso corpo, a alegria de sentir o corpo de um homem perto do nosso corpo, segundo o desejo e a preferência legítima de cada um. Ó Deus eterno, obrigado pela alegria da comida e pela alegria que a bebida também pode dar. Obrigado tudo que procede de ti, Senhor, que és fonte de vida e de amor. Obrigado pelo desejo que fez Boaz encher o seu coração de contentamento. Obrigado pela semente da vida que foi ao ventre de Rute e nos deu o Salvador. Em nome, para a glória do teu Filho Jesus. Amém. Paz e bem, meus irmãos.